Quantas vezes já nos perguntamos se é melhor sorrir numa cabana ou chorar num castelo? Mas será mesmo que só temos essas opções? Eu sou Sabrina Sobreira, idealizadora do método Seja Rainha da Relação, e no nosso programa Toque de Rainha de hoje, iremos conversar sobre as crenças que nos fazem aceitar menos da vida. Longe de ser um credo religioso, crenças são uma programação mental em formas de circuitos neurais. É como se fosse um circuito que roda um programa na nossa mente, que comanda todos os nossos comportamentos, todas as nossas reações. Nesses circuitos vão se acumulando ao longo do tempo todo o aprendizado que a gente foi adquirindo ao longo da vida, até da época em que estávamos no útero da nossa mãe. Essas crenças, elas são muito poderosas, porque elas ficam gravadas no nosso consciente e no nosso inconsciente, ditando ali todos os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa interpretação de mundo. É, Essas crenças, elas podem se tornar muito perigosas a partir do momento em que a gente tem gravado nos nossos circuitos crenças negativas, crenças que afetam a nossa forma de ver o mundo. Como uma crença dessa, por exemplo: eu só posso chorar num castelo ou sorrir numa cabana? É assim mesmo? Será que eu não posso sorrir num castelo? Ou será que se eu estiver na cabana é garantia de que eu não vou chorar? Isso são coisas que a gente vem aprendendo ao longo da vida, ao longo das nossas experiências, das histórias que a gente lê, das músicas que a gente escuta, e música principalmente. A música, ela é muito envolvente, e as letras das músicas, muitas vezes, elas pregam um sofrimento, elas pregam um entendimento de que todo amor exige sacrifício, de que toda relação ela é difícil, ela é sofrida, e a coisa ela não precisa ser bem assim. A nosso favor, nós temos algo que é chamado de plasticidade neural. Essa plasticidade neural é a capacidade da gente formar novos aprendizados. E isso pode acontecer em qualquer época da vida. A gente vai produzir novas sinapses, que vai nos trazer novos entendimentos, novas capacidades e vai transformando a nossa forma de pensar. E se todos os nossos comportamentos eles foram aprendidos, isso significa que a gente também pode reaprender, a gente pode trazer novos aprendizados e ir mudando a nossa forma de pensar, dessa forma atraindo coisas mais positivas para a nossa vida. É história muito comum que às vezes a gente escuta do ter saúde ou ter dinheiro. Ah, mas fulano de tal tem tanto dinheiro, mas não tem saúde. Aí a pergunta: onde é que ele não ter dinheiro poderia melhorar a situação da saúde dele? A gente precisa começar a se questionar de muitas vezes essas verdades absolutas que a gente tem na nossa mente, que nos trazem limitações, que vão gravando na nossa mente e, através disso, controlando os nossos comportamentos. É verdade que ter dinheiro não é garantia de ter saúde. Ter dinheiro não é garantia de ter amor. Mas imagine enfrentar um problema de saúde onde você não tem recursos para buscar um tratamento adequado, e imagine você enfrentar um problema de saúde onde você tem recursos para ter acesso aos melhores tratamentos, às novas tecnologias, aos médicos mais especialistas, aos remédios que vão ali aliviar os sintomas da questão de saúde que você está enfrentando. Então, quando a gente fala coisas do tipo é melhor ter saúde do que dinheiro, é como se a gente estivesse acreditando que a gente só pode ter uma coisa ou outra. Ter uma coisa anularia a outra. Ter saúde anularia ter dinheiro. Ter dinheiro anularia ter saúde. E não é bem assim, né? A gente vê também essas crenças em falas que insinuam que pessoas que são ricas são pessoas ruins, né?
como se toda pessoa, por ela produzir riqueza, por ela ter riqueza, isso fosse fatidicamente transformá-la em uma pessoa ruim. E toda pessoa que não produz riqueza, ela é uma pessoa boa. E a gente sabe que não é bem assim. A gente vê pessoas boas e pessoas ruins nas mais diversas situações, nas mais diversas, nas classes sociais, a gente vê nas religiões, em ateus, tanto faz a pessoa ter credo ou não ter credo, ter recurso ou não ter recurso, ter conhecimento ou não ter conhecimento, ter estudo ou não ter estudo, a gente vai encontrar pessoas que são bondosas, pessoas que são generosas e vai encontrar também pessoas que são maldosas, pessoas que são egoístas. Isso é muito mais uma questão de caráter da pessoa do que mesmo da condição dela, da condição social, do credo religioso que a pessoa tem, do gênero, né, na questão do gênero principalmente, hoje existe uma pauta muito forte sobre a questão dos relacionamentos abusivos, sobre a questão dos abusos sexuais, e é muito bom que esteja sendo discutido esses assuntos, porque antes, por exemplo, na época da minha adolescência, pouco se falava sobre isso. A gente não tinha educação sexual na escola, até tinha, mas era uma coisa muito restrita, uma coisa muito camuflada, muito superficial, que acabava nos trazendo pouca consciência do nosso corpo, daquilo que é legal, daquilo que não é legal, do que é correto, do que não é correto, o que o outro pode fazer com o nosso corpo ou não. E essa consciência que vem sendo trazida agora, essa pauta, né, da questão do abuso, ele traz muita clareza para as mulheres, para as jovens, para que elas tenham mais entendimento daquilo que pode e que não pode, e assim elas consigam se defender, buscar ajuda, entender ali o que está acontecendo com elas. Toda essa pauta, né, ela também forma na cabeça de algumas pessoas mais extremistas que todo homem é ruim, que todo homem é abusador, e não é bem assim. Não é assim que funciona. O fato de ser mais denunciado, de ser mais quantificado, abusos partindo de homens, não significa que todos os homens sejam ruins, que todos os homens sejam abusadores. Isso é um desvio de caráter e não uma característica própria do gênero masculino. O extremismo, ele é muito perigoso, seja de que lado for, né? Seja eu achar, não, todo homem é bom, merece confiança, todo homem é mau, não merece confiança. Esses extremos, ele acaba nos colocando em situação de risco, pela falta de clareza e muitas vezes ditando como eu vou me comportar perante as pessoas, perante, no caso do exemplo do abuso, né, perante aos homens. Uma outra crença também muito comum e não tão correta assim, é que apenas homens cometem abusos. Vamos falar aqui de abuso psicológico, de relacionamentos tóxicos. Muito se fala em relacionamento tóxico, em abuso, mas sempre vindo do homem para a mulher. Mas a verdade é que também tem muitas mulheres que cometem abuso psicológico, tem muitas mulheres que são tóxicas, tem muitas mulheres que elas adoecem, né? Elas, por serem adoecidas, elas adoecem as pessoas que estão ao redor delas, seja às vezes por ciúme, seja por insegurança, ou por uma necessidade exagerada de controle, onde ali o seu parceiro ele vai se anulando, se anulando, se anulando, até nem se reconhecer mais, até nem saber quem ele é a partir dessa relação. É pouco falado? É, mas isso também acontece. Em estatísticas, é muito mais comum, é muito maior a quantidade de relatos de mulheres vítimas de relacionamentos abusivos do que de homens, mas não apenas pelo fato de que as mulheres não cometem abuso, mas pelo fato de que as mulheres falam mais sobre seus sentimentos, elas procuram mais os consultórios terapêuticos, elas buscam ajuda profissional para lidar com seus dilemas, com seus problemas, elas falam das suas emoções, elas têm menos medo de demonstrar fraqueza do que o homem. E isso vai
aumentando a estatística, que não quer dizer que seja totalmente realidade. Todos esses exemplos que eu trouxe para vocês foi para ilustrar como crenças podem ser perigosas, como crenças podem afetar o nosso julgamento e muitas vezes limitando as nossas opções, porque ele vai diminuindo. A gente pensa que é assim mesmo. Ah, eu tenho o dedo podre para relacionamento, eu só escolho ruim. Isso é uma crença. Você pode realmente estar escolhendo ruim, mas por que que você está escolhendo ruim? O que é que foi configurado ali na tua programação, o teu referencial de relacionamento, aquilo que você aprendeu com seu pai ou na ausência do seu pai, o que você aprendeu com a sua mãe, ou menos comum, mas ainda na ausência física ou emocional da sua mãe, e a gente vai trazendo esses traumas, vai trazendo essas feridas para a nossa vida adulta e vai deixando que isso dite a nossa forma de ver o mundo. Ter o dedo podre, né, pode simplesmente ser um reflexo daquilo que eu aprendi como normal, que a gente tende a confundir o que é comum com o que é normal. Pode ser comum homens traírem, mas é normal a traição? Não, não é normal. Mas às vezes, tanto por ser comum, aquilo ali vai entrando na nossa cabeça como se fosse um comportamento que a gente tem que aceitar porque é normal, porque homem é assim mesmo. O próprio homem, ele pode ser vítima desse tipo de pensamento, quando ele vem de uma criação onde os homens da família dele, o pai dele, o avô, o bisavô, vêm de históricos de relacionamentos extraconjugais, de filhos fora do casamento. Aquilo é tão visto por ele, aquilo é tão acessado, que ele passa, né, de uma maneira disfuncional a atribuir normalidade àquele relacionamento, que é um relacionamento, que é aquele comportamento, que é um comportamento adoecedor, que é um comportamento que traz muita dor para os seus familiares, apenas por ter sido tão exposto a isso daí, onde a pessoa começa a achar que aquilo que é comum é normal. Outra coisa que é comum, mas não é normal, né? A violência. É muito comum a gente ouvir relatos, ler relatos de pessoas, né, de mulheres que sofrem violência doméstica, que sofrem, que são vítimas do ciúme, porque é assim mesmo, o homem é ciumento, o homem ele é muito possessivo, ele é muito controlador, é assim mesmo, é normal. Não, não é normal. Esse excesso de necessidade de controle, esse excesso de ciúme, esse excesso de insegurança, ele também denuncia uma disfuncionalidade no comportamento desse homem ou dessa mulher, né? Também temos muitas mulheres que são ciumentas, né? Não estou condenando o ciúme, estou condenando o ciúme excessivo, ciúme disfuncional. Ciúme é muito comum que a gente sinta. Agora, é uma emoção que precisa ser educada para que ela não se transforme num problema, para que ela não se transforme num pesadelo na vida daquele casal, né? E nessa questão das crenças, nós temos 3 tipos de crenças que impactam diretamente como a gente se vê e aquilo que a gente recebe da vida, que são as crenças de merecimento, as crenças de capacidade e as crenças de identidade. Esse conjunto de crenças, ele afeta diretamente a nossa autoestima, né? A autoestima, ela é o quê? Ela é a forma como eu me vejo, ela é a forma como eu me gosto. Então, se eu tenho uma crença de merecimento que ela é baixa, né, uma crença de merecimento que foi formada ali durante a minha criação, a minha infância, onde eu associei, né, não entrando na pauta se foi justificado ou não aquela associação, até porque somos crianças quando vamos formando esses entendimentos, então a gente tem menos repertório para analisar as situações, mas a gente vai formando crenças através daquilo que a gente viveu durante a nossa infância, que vai determinando como a gente se porta ao mundo. E essas crenças, elas são tão fortes que elas ditam, elas controlam todas as reações
que a gente tem aos mais diversos estímulos. E na crença de merecimento, muitas vezes a gente fica dentro de uma relação que ela é disfuncional, de uma relação que ela não é saudável, porque a gente acha que não merece melhor, né? Porque a gente acha que tem pouco homem no mercado, é ruim com ele, pior sem ele. Tenho que segurar o meu porque se terminar aí eu não vou arranjar outra pessoa. Eu sou velha demais para iniciar um novo relacionamento. Homem não quer mulher que já tem filhos. Então, tudo isso são crenças que vão limitando e controlando as nossas atitudes. Por ter crenças dessa natureza, a gente acaba se sujeitando a relações que não são boas, porque a gente acha o quê? Ruim com ele, pior sem ele. Está faltando homem no mercado, não tem homem bom no mercado. E mais uma vez eu digo, isso são crenças que elas vão surgindo a partir das experiências que você teve, da sua interpretação de mundo. Muitas vezes essa não é a realidade em si, é só a forma que você enxergou e interpretou aquilo que aconteceu à sua volta. Nós temos também crenças relacionadas à capacidade. E essas crenças de capacidade, quando elas nos limitam, né, quando elas nos fazem duvidar da nossa capacidade, ou mesmo acreditar que a gente tem uma menor capacidade, elas também vão prejudicando as nossas escolhas, elas vão prejudicando até profissionalmente, onde você deixa de se candidatar a uma vaga que é melhor, onde você deixa de pleitear um aumento ou mudar de empresa, porque você começa a achar que a tua capacidade ela é limitada ao ponto de que é melhor você garantir ali o que você tem do que você buscar uma melhora. E quando você acredita que não é capaz, muitas vezes você deixa de experimentar, né? Deixa de se profissionalizar, deixa de se desenvolver, porque você acha que não, aquilo ali é para fulano, é porque fulano nasceu assim, família de fulano é assado, família de fulano é tudo bonitinho, foi criada direitinho, com pai e mãe, estudou, fez faculdade, casou e tudo, para ela é mais fácil, para ela é... E muitas vezes isso pode não ser verdade. Contribui positivamente a pessoa ser criada num ambiente de estabilidade, onde ela tem segurança física e emocional? Contribui. Essa pessoa vai ter mais condições de formar crenças que vão empoderá-las, ao invés de enfraquecê-las. Mas, como eu falei antes, nós temos aí a plasticidade neural para nos ajudar a formar novas conexões neurais, novas sinapses que vão mudar esse nosso aprendizado. Outro tipo de crença também muito importante, que afeta demais o nosso entendimento de mundo, é a nossa crença de identidade. Eu sempre achei, eu cresci, a minha vida quase toda eu achei que eu não era uma pessoa criativa. Eu não era uma pessoa criativa porque eu relacionei criatividade à arte, a capacidade de desenhar, de pintar, de compor uma música, de fazer um poema. E poema eu até fazia quando eu era mais nova, né? Só que eu tive um episódio que foi um pouco traumático, quando eu era bem novinha e eu escrevi um poema baseado numa música que eu ouvi. E como eu era muito jovem, talvez eu tivesse ali 9, 10 anos, eu era bem jovem mesmo. A música era uma música da Marisa Monte e ela tinha uma conotação muito sexual. Lógico que eu não entendi aquilo ali, né, no auge dos meus 9 anos, mas eu entendi a beleza daquela música e através daquela música eu escrevi um poema que minha mãe pegou, né, e brigou muito comigo porque ela achou totalmente inadequado, embora eu nem sabia, eu não entendia a música como eu entendo hoje, né, assim, na época, para mim, só foi algo muito bonito, ela falava de uma relação, de uma entrega muito bonita entre um casal, e eu fiz um poema sobre isso. Então, quando a minha mãe brigou comigo e eu me senti inadequada dentro daquilo que eu escrevi, eu achei o quê? Não é legal escrever,
não vou mais fazer meus poemas. E isso me travou durante muito tempo, porque realmente eu parei de escrever, que era uma coisa que eu gostava de fazer, e eu também achando que eu não era uma pessoa criativa, eu fui deixando de buscar coisas que tinham mais a ver com a minha personalidade, com a minha essência, né? E isso acaba gerando sofrimento, frustração, principalmente frustração, né? Quando a gente não se sente capaz de fazer uma determinada coisa que a gente gosta, que a gente quer. Então, esse bloqueio que me gerou da crítica que a minha mãe fez a esse poema, junto com a minha crença que eu não sei de onde veio, que eu não sou uma pessoa, que eu não era uma pessoa criativa, eu deixei de participar das coisas da escola, das peças teatrais. Eu morria de vontade, mas eu não é para mim. Eu fui assim, não é para mim, não é para mim, não é para mim. E o quanto isso me limitou, e o quanto isso me prejudicou. Porque até mesmo para estar hoje aqui falando para vocês, eu tive que trabalhar essas crenças que eu tinha construído no passado, né? Eu tive que destruir a crença que eu tinha para poder regravar novas crenças na minha mente e entender as minhas capacidades, entender a minha identidade. Hoje eu sei que eu sou uma pessoa extremamente criativa, que nem sempre criatividade ela está relacionada à arte. Existe uma criatividade empresarial, existe uma criatividade de soluções. Eu tenho uma mente solucionadora, eu vejo um problema, eu ali vou, arquiteto a coisa, sistematizo a coisa e pá, rapidamente sei como resolver. Isso também é uma espécie de criatividade. E eu tive que ir me fortalecendo dentro dessa crença de capacidade para poder começar a fazer, né, já com mais de 40 anos, coisas que eu queria fazer desde novinha, que são escrever meus textos, quer colocar minha voz no mundo, quer mostrar o meu rosto, de entender que eu tenho criatividade para criar produtos, para criar soluções, para criar situações, e tudo isso são elementos que eu preciso para desenvolver minhas atividades do dia a dia, minhas atividades profissionais, a forma como eu me relaciono também com as pessoas ao meu redor, seja família, sejam amigos, sejam contatos profissionais. E veja bem que, olha, todas essas crenças de merecimento, de capacidade e de identidade, elas não afetam só o nosso relacionamento conosco, elas afetam o nosso relacionamento com o mundo, ela afeta como a gente se relaciona com os nossos cônjuges, parceiros, familiares, amigos, ela afeta como a gente se relaciona com o mercado profissional, ela afeta todas as nossas interações, né? Então, para mim foi muito reconfortante quando eu descobri que todos esses aprendizados, eles podem ser refeitos, que existe, né, essa capacidade que nós temos, independente da idade, da condição, a gente só precisa ter o estímulo adequado, porque essas crenças, elas se formam de duas formas. Elas podem se formar pela repetição ou elas podem se formar, né, sob forte impacto emocional. Eu vou até usar um exemplo que eu vi no livro sobre essa questão de forte impacto emocional, que é o episódio do 11 de setembro. Todo mundo se lembra onde estava, né? Onde era que você estava no dia do 11 de setembro? Puxa aí da sua memória que você vai saber. Você, rapidamente, não precisa nem puxar muito. Você vai saber onde era que você estava, né? A não ser que você seja muito jovenzinho e fosse uma criança nessa época, mas também é capaz de você lembrar, né? Mas você não é capaz de lembrar que roupa você usou há 8 dias. O que foi que você comeu domingo, você precisa fazer um esforço um pouco maior para poder lembrar, você precisa reconstruir os passos, né? Então, essa questão do impacto emocional, ele tem uma capacidade muito grande de gravar informações na nossa mente. E a gente tem que ter muito cuidado com a qualidade dessas coisas que ficam gravadas. Infelizmente, tem coisas que a gente não pode evitar, né? Você surpreender
uma traição, isso vai gerar uma emoção forte em você, você vai gravar aquilo ali, é possível que você comece a achar que as pessoas não merecem confiança, que todas as pessoas mentem, que todas as pessoas traem, mas na verdade aquela foi uma informação que ficou gravada em você no momento onde você teve uma grande decepção, onde você teve uma grande dor, né? Aí a gente vai precisando, né? Nem tudo na nossa vida vai se formar por forte impacto emocional, principalmente mudanças intencionais, né? Eu não tenho assim como programar que vai acontecer um evento que vai me gerar um forte impacto e a partir dali eu vou formar uma crença fortalecedora, uma crença que me empodere. Mas para isso a gente precisa ter a questão da intencionalidade, né? Existem ferramentas que elas são capazes, ferramentas, técnicas, práticas que elas são capazes de transformar tudo aquilo que a gente aprendeu, que elas são capazes de transformar a nossa crença. Assim como eu consegui transformar a minha crença em relação à criatividade. Hoje eu me considero uma pessoa criativa. Hoje eu não tenho medo do que eu vou falar, eu não tenho medo do poema que eu vou escrever, eu não tenho medo daquilo que eu vou comunicar. Eu não me sinto mais inadequada. Naquela época eu me senti, porque afinal foi minha mãe, né? Eu tinha 9 anos, minha mãe era uma autoridade, era a minha referência de vida. Então, assim, aquela pessoa mais importante para mim censurou algo que eu fiz, morta de contente ali, né? Toda serelepe que tinha feito o meu poema, ela viu, ela detestou. Ela achou que era totalmente inadequado para a minha idade. Isso aí me bloqueou durante muito tempo. E eu tive que ressignificar isso, eu tive que eu tive que escrever muito e submeter os meus escritos às pessoas para que elas fossem vendo e eu recebendo feedback, e a partir daquilo ali eu fui adquirindo um novo olhar para aquela situação, para a habilidade que eu tinha de colocar, que eu tenho de colocar as emoções no papel, né? Eu tive que usar práticas, eu tive que usar ferramentas. Agora, o bom de tudo isso é que essas práticas e essas ferramentas, onde a gente muda as nossas crenças, elas existem, elas estão disponíveis, elas são fáceis de aplicar, né? Elas são simples, e podem trazer grande resultado. Aí requer, muitas vezes, o nosso interesse em buscar, em primeiro lugar, esse autoconhecimento, né, da gente entender por que é que a gente pensa determinada coisa. Sabe aquela coisinha assim que a gente pensa às vezes e que a gente... isso é tão inadequado, né? A gente começa a se questionar, né? E a pergunta é que liberta, né? A gente às vezes escuta muito, a verdade liberta, mas é a dúvida que liberta. Quando a gente começa a se questionar, é que a gente vai buscar novas informações, a gente vai buscar novos elementos para possuir um entendimento melhor sobre determinadas situações. Aí eu digo que você precisa rever suas crenças, você precisa parar um pouco para pensar e quais são os pensamentos que predominam na sua mente, principalmente quando você é desafiado, quando você lida com alguma frustração, quando você tem alguma dificuldade, existem aqueles pensamentos que predominam. E muitas vezes esses pensamentos, eles podem ser pensamentos que te enfraquecem. Aí a gente precisa trazer a intencionalidade, fazer uso de ferramentas, de práticas que comecem a neutralizar essa visão, essa forma de pensar e reconstruir aquilo que você identifique que é melhor. Não, é melhor eu pensar assim, né? Então, é melhor eu achar que eu sou capaz de fazer isso daqui e você começar intencionalmente a buscar, reescrever, transformar essas crenças. Isso também através do melhoramento contínuo, né? O autoconhecimento e também o automelhoramento, eles são práticas que vão trazer benefícios para a nossa vida, que vão trazer conquistas, melhoras nos relacionamentos, melhora nas interações sociais, porque a gente, quando se melhora, quando a gente se conhece e se melhora, a gente começa a vibrar
numa outra frequência, né? E com isso a gente começa também a atrair outras coisas. Porque a mente humana, ela não sabe a diferença daquilo que é real e daquilo que é imaginado. O mesmo estresse que você sente numa situação de perigo, as mesmas substâncias que são liberadas no teu organismo numa situação de perigo, são as mesmas substâncias que são liberadas, por exemplo, quando você está assistindo um filme que te gera esse sentimento de pânico, de medo, de susto. Então, o cérebro ele tem essa dificuldade, né? Existem vários estudos, inclusive com música, que comprovam, né? Hoje a gente tem várias ferramentas, tem ressonância magnética, tem vários equipamentos que permitem a gente ter mais clareza, né, do funcionamento de cérebro, e nessa questão se você se imaginar tocando um instrumento, você ativa as mesmas regiões do cérebro de quando você de fato está tocando um instrumento. Então, se o nosso cérebro ele tem essa dificuldade de separar o que é real e o que é imaginado, imagine o dano que causa para a gente estar ali na nossa mente cheios de crenças que são negativas, cheio de crenças que nos enfraquecem. Quando a gente começa a se olhar como alguém que não é capaz, como alguém que não merece, como alguém que não é boa o suficiente, a gente vai aceitando e a gente vai atraindo situações que elas estão de acordo com aquilo que a gente pensa, né? Porque como eu acredito, é como eu me trato. E como eu me trato, também é como eu permito ser tratada pelas outras pessoas. Existe um termo chamado homofilia, que ele fala da nossa tendência natural a se relacionar com pessoas que parecem com a gente. A gente tende a se aproximar de pessoas que aparecem com a gente. Então, daí vem a importância da gente investir, né, no autoconhecimento, da gente investir no automelhoramento, porque com isso daí eu vou também atrair pessoas e situações que estejam naquela frequência, que estejam em sintonia com aquilo que eu penso de mim mesmo, com aquilo que eu acredito que eu sou, que eu mereço. Então, a gente precisa realmente parar para pensar um pouco, tentar identificar quais são essas crenças que a gente tem, e se a gente vai conseguir através do autoconhecimento, e a gente começar a reescrever essas crenças. Existem práticas para isso, existem ferramentas para isso. Não acontece da noite para o dia, mas acontece, e a gente precisa investir nisso para que a gente passe a ter ganhos significativos em como a gente interage com o mundo. Isso vai ser na vida pessoal, vai ser na vida profissional, vai ser em todas as nossas interações. A partir do momento que essas crenças, essas novas crenças são formadas, né, as situações que estejam de acordo com essas crenças, elas vão vir para a nossa vida. Então, vamos aproveitar dessa plasticidade neural, vamos aproveitar de todas essas descobertas da neurociências que vem aí trazendo várias novidades, várias dicas, várias ferramentas para que a gente possa ter uma vida melhor, né? Nada de chorar num castelo ou sorrir numa cabana, né? Vamos desejar sorrir num castelo, vamos desejar ter sorte no jogo e sorte no amor, vamos desejar ter saúde, ter dinheiro, porque eu acredito para a minha vida, pratico isso na minha vida, de que eu posso ter tudo, de que eu não preciso escolher. Eu não preciso, por exemplo, escolher entre ter uma carreira profissional bem-sucedida e ter um casamento que seja pleno, que me traga realização, né? Eu não tenho que abrir mão de uma coisa para ter outra. Eu vou ter que fazer um jogo de equilíbrio, né? Onde também há ferramentas, práticas e meios para que esse equilíbrio aconteça. Mas a partir do momento em que eu entendi que eu não precisava escolher, os meus conflitos internos diminuíram e eu passei a receber com mais graça as situações que foram se apresentando para a minha vida. Eu passei a influenciar também as pessoas ali que estavam ao meu redor e a forma como elas se relacionam comigo. Meu convite de hoje para vocês, neste episódio, é para que vocês
também acreditem que vocês podem ter tudo, vocês são merecedoras de tudo e vamos aproveitar tudo de bom que a vida tiver para trazer para a gente. Um beijo grande e até o próximo episódio.